Muito bem, ao falarmos sobre a lição número 11, a parte de domingo, vamos falar sobre o misticismo, pessoas místicas. O ser humano, ele é místico. Quando falamos de uma pessoa mística, estamos falando de alguém que acredita que pode manter contato com a divindade, com seres sobrenaturais, pode captar mensagem, dirigir para outras pessoas, diz pessoas que têm sensibilidade, sou sensitiva, eu tenho mediunidade, são pessoas místicas, que se envolvem com aquilo que é religioso, com aquilo que é, por exemplo, científico, com aquilo que é pessoal, e a pessoa acredita que essa mistura torna essa pessoa mística, é uma pessoa mística. Eu tinha uma amiga que ela colocava pedra em cima das pernas. Quando eu fui uma vez para Brasília, eu passei numa cidade chamada Cristália, e ela me ligou dizendo, me traga algumas pedras, eu preciso dessas pedras. Essas pedras, ela acreditava que eram imantadas, que tinham energia, e ela colocava sobre as pernas, que doíam muito, para que ela pudesse então energizar as pernas e ficar livre das dores. Isso é misticismo. A pessoa acredita em coisas assim, sobrenaturais. Por isso que a palavra misticismo, ela vem de uma raiz grega chamada mien. Mien significa fechar os olhos. Dessa forma, místicos têm a raiz mien, que significa alguém que fecha os olhos para a realidade, exclui o mundo natural, real, e a pessoa então experimenta novas realidades que eles chamam de espirituais. Uma pessoa assim, geralmente exclui Deus, exclui a palavra de Deus, e a pessoa só acredita naquilo que ela está desenvolvendo. E com isso, fica vulnerável aos ataques do diabo, que não perde tempo de iludir a pessoa, levando-a cada vez mais para as profundezas do sobrenatural e do misticismo. É muito difícil você convencer uma pessoa mística, porque a pessoa está envolvida numa série de coisas, de manifestações que ela acredita que vem de Deus, mas não vem. Quando meu pai morreu, a minha prima chegou em casa e disse, eu tenho uma mensagem do seu pai, lá no centro espírita ele apareceu. Minha mãe disse, vai para o meio dos infernos, você e essa mensagem. E expulsou a prima de casa, não quis saber. Era uma menina mística, vivia assim, envolvida com essas coisas do sobrenatural. Pergunta número 1 da lição diz assim, de acordo com as palavras de Cristo, de Jesus, qual a diferença entre uma pessoa que constrói a casa sobre a rocha e a pessoa que constrói a casa sobre a areia? O que significa isso na vida espiritual? Temos que ler um texto bíblico para falar disso aí. No livro de Mateus 7, 21, diz assim, Jesus Cristo dizendo, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou compará-lo a um homem insensato, doido, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram com aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então a pergunta é, o que Jesus ensinou sobre o homem que construiu sua casa sobre a rocha e o que construiu sua casa sobre a areia? O que isso tem que ver com a vida espiritual? Resposta, construir a casa sobre a rocha significa obedecer a Deus, cumprindo sua palavra e seus mandamentos. Construir a casa sobre a rocha significa a pessoa aceitar Deus nos seus sentimentos, na sua forma de ser e interpretar a Bíblia de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Isso é construir a casa sobre a rocha, é atender aquilo que Deus ensinou. Muitas pessoas vivem hoje uma religião que eles chamam de religião mais leve. Nada de seguir a Bíblia 100%, isso é para a pessoa bitolada. Dizem essas pessoas, tem que ter uma religião mais leve. Jesus Cristo não é ferro e fogo a todo momento. A gente tem que levar a religião como se fosse uma coisa complementar da vida. Para eles, a Bíblia tem partes que não combinam com o nosso tempo, nem com a cultura
de hoje em dia que podem ser desconsideradas. Por exemplo, muitos dizem, para que casar de papel passado? É só a gente concordar e vamos morar junto, tá tudo bem. Se não der certo, a gente separa. Então isso é uma forma de relativizar aquilo que a palavra de Deus diz. Relações sexuais antes do casamento, isso é algo normal. Tem que fazer um test drive, porque já pensou, você casa, depois lá na frente descobre que a pessoa é uma pessoa frígida, não sente nada, é uma coisa ruim. Então testa antes, se não for bom, descarta. Isso é a cultura de hoje. Então veja, honestidade. Alguns dizem assim, olha, se me enganarem, eu tenho que dar o troco. Porque no mundo de hoje, todo dia acorda um trouxa e um esperto. Você escolhe o que você vai ser naquele dia. Então, se você foi enganado, engane também, porque no final das contas, você tem que ser prudente como uma serpente. Foi Cristo que ensinou isso. Olha, torce a palavra bíblica para apoiar um erro que a pessoa quer praticar. Tudo isso é fazer a casa sobre a areia. Jesus enfatizou que obedecer é aquele que é prudente. Faz a sua casa sobre a rocha, segue os conselhos de Deus com prudência e assim a casa não cai. Jesus disse que apenas crer nele de maneira simples não será suficiente para ser aprovado por Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Muitos mataram e matam em nome de Cristo. E daí? Muitas pessoas fazem falcatruas, dão golpes em nome de Cristo. Usam o nome de Jesus para convencer as pessoas, ganhar a confiança. Muitos expulsam demônios em nome de Jesus. No entanto, não expulsam da vida deles o próprio demônio. Jesus disse, eu um dia vou dizer para essas pessoas, nunca vos conheci. Será um choque e tanto. A pessoa que pensa que está servindo a Deus, está servindo ao demônio. Ellen White escreveu no livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 35, ela escreveu o seguinte, como pode o Senhor Deus abençoar as pessoas que manifestam o espírito de não me importa e que leva essas pessoas a andar em sentido oposto àquilo que a luz que Deus, a sentido oposto à luz que Deus deu àquela pessoa. Deveis obedecer à Bíblia, escreveu ela. Quando fizerdes da Bíblia vosso alimento, vossa comida e vossa bebida, quando fizerdes dos seus princípios os elementos do vosso caráter, conhecereis melhor como construir vossa casa sobre a rocha. Muito importante. Não é apenas falar, é a pessoa executar, é fazer da Bíblia a sua base de fé, onde ele pode consultar se aquilo está da vontade de Deus ou não. Ser místico significa se envolver com tudo e não se envolver com Deus. Ou mesmo usar Deus como sendo uma forma de ser mais um canal de comunicação espiritual. Muitos dizem, eu estou falando com Deus, Deus falou comigo para fazer isso. E as pessoas então acabam realizando coisas bizarras. O grande pregador Charles Finney, quando ele pregava, ele chamava o pecado pelo nome. Quando ele conversava com as pessoas diziam, Senhor Charles, Pastor Charles, o senhor pode orar por mim? Ele diz, eu posso orar. Mas me conte primeiro, o que o senhor tem de errado na vida que tem que abandonar? E a pessoa contava, ele dizia, eu vou orar pelo senhor, mas o senhor tem que abandonar esse seu erro. Muitas pessoas aceitavam o conselho de Charles Finney, mas muitos não aceitavam. Um dia, um homem procurou e disse, Senhor Charles, eu quero que ore por mim. O que o senhor faz hoje que o senhor acha que está errado? Olha, dizem que eu vendo bebida alcoólica e que isso é um erro. O senhor pode me ajudar? Ele disse, vamos orar. E Charles Finney orou e pediu, Senhor Deus, faz com que esse teu filho abandone a venda de bebidas alcoólicas. Está destruindo lares e famílias. Por favor, Senhor, abençoe esse teu filho e faz dele um canal de bênção. Quando terminou, Charles Finney perguntou, e então, meu amigo, está disposto a abandonar o seu negócio para começar uma nova vida? O homem ficou em silêncio, olhou o horizonte e disse, não, Sr. Finney, é a única forma que eu tenho de ganhar dinheiro. Me perdoe, mas eu vou voltar a vender bebidas alcoólicas. E dessa forma rejeitou o Evangelho. Fracasso ou vitória? Depende da nossa atitude em abandonar aquilo que é errado e aceitar a vontade divina. Por isso é importante que nós mantenhamos o foco em Jesus. Eu conheci um senhor João, estava numa conferência do pastor Luiz Gonçalves, lá no Capão Redondo. E ali, aquele homem foi batizado. Ele havia sido um pai de santo,
abandonou toda a sua carreira de pai de santo para ser adventista. Mas depois de 3 meses, ele procurou o pastor e disse: pastor, está aqui o meu certificado batismal, estou abandonando a igreja, estou voltando a ser pai de santo. Como assim, irmão João? Disse: pastor, fazem 3 meses que eu não ganho um tostão. Minha fonte de renda era o terreiro. Eu fazia consultas espirituais, fazia fila na minha casa que virava o quarteirão. Eu ganhava por dia em torno de R$ 1.500 por dia. Hoje não ganho nem R$ 10. Então, minha família está pressionando. Eu não posso fazer outra coisa. Vou voltar a ser pai de santo. Eu sou um homem místico. Eu tenho mediunidade. Eu consigo ouvir vozes dos espíritos falando os erros das pessoas. Eu ajudo as pessoas. Então, aquele homem deixou a igreja e voltou para o seu terreiro de Umbanda. Infelizmente, deixou Jesus e foi construir a sua casa sobre a areia. Estamos orando por ele, para que Deus reconverta essa alma e mostre para ele a verdadeira luz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra a luz verdadeira. Ilumina o nosso caminho, Senhor. Coloca a tua ciência, a tua obediência, a sua sabedoria em nosso ser. Nos faz conhecer os caminhos da luz, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. E olha, nada de misticismo. O que diz a palavra? Isaías diz que se as pessoas não seguirem a lei de Deus, nunca verão a alva. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente domingo na presença do Senhor. Obrigado.